Oi pessoal, boa tarde. Estou passando aqui rapidinho para gravar esse vídeo sobre Fordismo e Toyotismo, dando continuidade aí ao nosso assunto sobre o Japão. Eu comentei com vocês na aula passada sobre o Toyotismo e eu achei que ia ser bem interessante gravar um vídeo rápido fazendo a explicação entre esses dois sistemas, né? Essas duas estruturas produtivas aí. Então, eu trouxe algumas considerações, acho legal vocês anotarem no caderno. Esse assunto, além de ser muito importante, vai cair na área de vocês, ok? Então, quando a gente pensa no contexto histórico, a gente vai lembrar aí da primeira Revolução Industrial, lá no século XVIII, na Inglaterra, né, onde o carvão mineral foi a fonte de energia utilizada para as máquinas a vapor, né? As máquinas, então, começaram a funcionar através do uso da energia do carvão mineral. Depois veio a segunda Revolução Industrial, onde a gente vai ter o uso do petróleo, e aí a gente tem o aumento da velocidade aí da fabricação das coisas, né? Então, isso vai ser aplicado primeiramente aí na indústria automobilística, por isso que a gente vai falar do Fordismo. Então, quando a gente lembra, quando a gente vê, né, a marca Ford, a gente está realmente lembrando aí do Fordismo, ok? Então, o Fordismo ele vai surgir em 1914, tá? Ele é um sistema de produção desenvolvido pelo empresário Henry Ford e a principal característica desse tipo de produção é a fabricação em massa. Isso é uma característica muito importante, tá? E o Ford ele vai trabalhar com a ideia de linha de montagem, ou também chamada de esteira. Então, eu vou ler para vocês alguns tópicos aqui e depois eu vou chamar a atenção dos que eu considero principais. Então, a gente vai ter aí como principais características o aumento da produção em massa, ele vai acrescentar a linha de montagem para acelerar a produção, ele vai criar um ritmo de trabalho mais estável, sem muitos movimentos, vai padronizar a fabricação, vai dividir o trabalho em tarefas menores, dessa forma cada trabalhador fica responsável por algo e vai diminuir os custos, e assim os produtos também foram vendidos por menores preços. Então, gente, quando a gente fala de Fordismo, a gente vai lembrar aí do fundador da Ford Motor Company, a gente vai lembrar, né, da transição da manufatura para a linha de montagem. Então, o Henry Ford ele foi o primeiro empresário a produzir em série, a usar, né, como característica essa ideia da esteira, que vai regular o ritmo da produção. E isso a gente consegue ver muito bem nessas imagens ao lado, onde eu consigo observar uma posição fixa do trabalhador, né? E então, a gente vai ter um ritmo mais estável de produção, porque aquele trabalhador ele vai sempre produzir a mesma coisa. Então, isso vai ser levado para uma produção em massa, um consumo em massa, né? A produção e o consumo serão em massa. Então, a gente vai ter consequências disso, né? Que também o salário desses trabalhadores vão ser elevados, a gente vai ter especialização na produção e a redução dos custos de produção. Muitos vão falar que isso daqui vai gerar uma alienação no sistema de produção, ou seja, aquele trabalhador ele vai apenas saber fazer uma determinada coisa, né? Muitas vezes ele nem vai saber o que ele está produzindo, né? Qual que é o final daquilo ali, né? Então, um filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, retrata muito bem a característica do Fordismo. E eu vou passar um trecho aqui para vocês, ok? Para a gente avaliar essa questão da linha de montagem. Antes disso, só comentar aqui sobre o Ford T, que foi o carro mais vendido, né, nessa ideia de produção em massa. Faziam diversos carros com um preço muito acessível e todos eles iguais a esse aí da foto, tá? Que foi o carro mais vendido antes da Segunda Guerra Mundial. Agora sim, um trecho aí do filme Tempos Modernos.
Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Bom, pessoal, a gente consegue ver, né, essa questão da regularização mesmo do tempo pelo empresário, né, que vai regular a questão da esteira, da velocidade de produção. A gente consegue observar, né, a especialização do serviço, né, do que cada trabalhador vai fazer. Então, esse filme ele é muito interessante porque ele realmente consegue caracterizar muito bem o Fordismo. E agora, quando a gente fala em toyotismo, agora sim, sobre o assunto da aula passada, né? A gente vai remeter aí à década de 70. Eu comentei com vocês que o toyotismo ele vai surgir impulsionando aí o Japão a se tornar a segunda maior economia do mundo. A gente tem novamente uma indústria de automóveis movendo uma outra estrutura de produção. A gente tem um contexto da crise do petróleo em 1973. Então a gente tem uma crise global, né? E o Toyota ele vai surgir criticando essa ideia de produção em massa, né? A ideia é a seguinte: como é que no meio de uma crise, onde as pessoas estão gastando menos, você vai ter uma produção sem pensar na demanda, né? Então ele vai vir com essa ideia, né? Que a gente tem que produzir de acordo com a demanda. Então tem esse mapa mental aqui que ele é muito legal, né? Porque a gente tem o toyotismo muito relacionado com a ideia da globalização. Ele vai surgir no Japão, né, junto aí com as multinacionais. Então ele vai estar totalmente relacionado com a terceira revolução industrial. Então a gente tem a ideia de just in time, né, que é produzir na hora certa, o produto certo e a quantidade certa. Então eu vou ter aí uma produção mais flexível, né, que está mostrando aqui embaixo pelas características. Eu tenho também a ideia da obsolescência programada, ou seja, a partir da década de 70, os produtos eles passam mais ou menos a ter um tempo certo, né, de duração, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente compra um produto e daqui a um tempo esse produto ele já não está funcionando mais, é meio que para obrigar mesmo a pessoa a comprar novamente. A gente tem uma produção mais barata. A gente vai ter também como muito importante, uma característica extremamente importante, a ideia da terceirização, tá? Porque agora, para produzir um carro, por exemplo, você tem as peças, né? Cada parte ali sendo produzida em um determinado local, onde aquilo é mais barato, né? Onde a fonte de a matéria-prima, né, está mais próximo. A robotização, né? Porque começa a substituir a máquina, fazer muitos serviços que antes eram feitos pelo homem, tá? E o surgimento de tecnopolos, né? O aumento aí dos fluxos internacionais de produção, tá? Tudo isso e a desconcentração industrial que está no nosso lado esquerdo aqui, né? As indústrias elas vão se fragmentar, então a gente vai ter uma produção, né? Uma busca de uma mão de obra mais barata. Então daqui a um tempo, né? A gente vai começar a ver, a gente vai falar da questão da China, dos tigres asiáticos, né? E é justamente isso, né? Você vai produzir buscando onde você tem matéria-prima e onde você tem onde você tem mão de obra mais barata, tá? Então, por isso que os países subdesenvolvidos vão receber muita, né, influência dessa globalização do sistema toyotista, tá? Porque essas empresas elas vão se instalar buscando mão de obra mais barata. Então é isso, pessoal. No mais, eu sugiro a vocês a leitura desse mapa mental, ele está explicando exatamente isso que eu falei, tá? Vou deixar para vocês também o vídeo onde explica esse mapa, tá? Para quem se interessar. E aqui, só para terminar, a gente tem aí a comparação entre o Fordismo e o toyotismo, que foi basicamente o que eu pedi vocês para fazer, tá? Então, a ideia é essa, colocar isso no caderno e ter isso em mente, ok?
Então é isso, pessoal. Abraços, até a próxima aula.